Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente Ele não foi o único beneficiário da ressurreição, mas todas aquelas sementes que estavam esperando na grande providência de Deus. Ao nascer do sol, e passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. Sou devedor, irmã Valdécia cantando em momentos no tabernáculo da fé. Se na verdade fosse em dinheiro que a humanidade fosse pagar tão grande dívida, tão alto preço, bem reconheço, verbas não há. 33 anos de sofrimento, quanta tormenta ele sofreu, foi rejeitado, crucificado para comprar você e eu. Sou o devedor, grande é a dívida, preço de sangue, muitas feridas. Sou devedor da minha vida, pois lá na cruz a morte foi vencida. Quando estou lendo, vou revivendo
a triste cena. Eu vejo um homem sofrer calado, ser imolado. Ninguém tem pena. Vejo seu rosto ensanguentado, vejo em seu lado outras feridas, espinhos cravos, e nesse alvo vejo o resgate da minha vida. Sou devedor, grande é a dívida, preço de sangue, muitas feridas. Sou devedor da minha vida, pois lá na cruz a morte foi vencida. Sou devedor, grande a dívida, preço de sangue, muitas feridas. Sou devedor da minha vida, pois lá na cruz a morte foi vencida. Por Cristo Jesus, meu Senhor, pois Ele já ressuscitou e vivo está. Ele não foi o único beneficiário da ressurreição, mas todas aquelas sementes que estavam esperando na grande providência de Deus. Quando nós recebemos a mensagem, rompemos o selo ou a estampilha, porquanto esse selo tem a mensagem assegurada dentro. E tudo que diz respeito à vida eterna. Porém, agora, o verdadeiro selo da Páscoa tem sido rompido nessa saída do sol, e o segredo da vida depois da morte tem sido revelado através de sua ressurreição. Antes disto, não sabíamos nada. Não podíamos afirmar nada a respeito.
O mundo andava às palpadelas, em trevas, com as suspeitas e conjecturas feitas pelos homens. Um dizendo é isto, outro dizendo é aquilo. O homem adorava ídolos, adorava o sol e toda classe de deuses. Esta seria a condição nossa, dos gentios, caso ele não tivesse ressuscitado. Toda a classe de pessoas que faziam suas afirmações entraram ao sepulcro, morreram e ali permaneceram. Estão lá na sepultura. Porém, o verdadeiro selo havia sido rompido. Ele morreu como morremos. Se levantou dentre os mortos. Jesus. Que manhã tão gloriosa. Testificando que o nosso Deus vive. Ele se levantou dentre os mortos como a primícia dos que dormem, como testamento. Que manhã tão gloriosa! É desta forma que o profeta analisa isto através da mensagem ao nascer do sol. Nunca houve outro dia, outro amanhecer igual a este de Jesus Cristo. Em toda a história do mundo. Nunca. Isto é tremendo. Esta é a base, é o fundamento do cristianismo. É a ressurreição de Jesus Cristo. O segredo de que ele era a ressurreição e a vida se deu a conhecer. E agora, o que diz respeito ao crente, ao cristão, ele se levanta naquela manhã e afirma com o poder sobre a morte: porque eu vivo e vós também vivereis. Paulo, naturalmente, se empolgou muito ao receber e escrever capítulos, cartas, capítulos como o capítulo 15 de sua primeira carta aos Coríntios. Afirma o profeta, ele não foi o único, ele, Jesus, não foi o único beneficiário da ressurreição, mas todas aquelas sementes que estavam esperando na grande providência de Deus, elas também foram beneficiárias dessa ressurreição.
da vida. Porquanto ele disse: vós também vivereis. Agora, isso é que é a abertura do selo. Este selo foi aberto, o mundo não pode negar, não pode anular, não pode apagar. Porquanto ele foi levantado, então todo aquele que esteja em Cristo será também levantado com ele. Essa é a razão de ser crente, no sentido da palavra, bem entendido. Todo aquele que esteja em Cristo será também levantado com ele. Haverá uma ressurreição de todos que dormiram em Cristo, em primeiro lugar. Isto quer dizer uma primeira ressurreição. Depois de 1000 anos virá a segunda ressurreição. Você quer ver isto? Leia Apocalipse capítulo 20. E bem-aventurado aquele que participar, que estiver na primeira ressurreição. Porque este, da primeira ressurreição, ou estes, irão julgar o mundo na segunda ressurreição. Até mesmo os anjos. Quando você é humilhada, injustiçada, injustiçado, humilhado, e que leva prejuízos, e que é perseguido por amor desse nome, por amor dessa ressurreição, fique sabendo, todos eles hão de te encarar na segunda ressurreição, diante do trono branco. Descanse. Não entre em porfia. Não tenha contenda. Não dê lugar à raiz de amargura. Porque o crente, a pessoa que tem a revelação de que é uma beneficiária da ressurreição de Jesus Cristo, não troca isto por nada. Esta gloriosa saída do sol significa a vida de toda semente. Toda semente estava escondido nesse lodo. Como disse Davi, lodo. O lírio sai do lodo. E que beleza, que maravilha! Ninguém está olhando de onde ele saiu mais. A abelha e tudo mais da natureza se beneficia do seu néctar, do seu perfume, da sua beleza. Mas de onde saiu? Do lodo. Lá estava aquela semente lá embaixo. Isso está falando de você. Do sol brilhou. Raiou a luz no seu coração. Da mensagem, da abertura desse selo.
Isso disse amém. Amém e amém. A maior satisfação desta semente é ser batizada no nome dele, no nome do Senhor Jesus Cristo. Não é questão de polêmica. Pedro não discutiu isso, os apóstolos não discutiram isto. Eles sabiam que este nome é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Melhor do que qualquer teólogo que já existiu neste mundo. Eles deveriam aprender com Pedro, porque estariam aprendendo com o Espírito Santo. Não pergunte a homem, pergunte à Bíblia Sagrada. Ela responde a si própria. Ela tem a resposta para Mateus 28, 19. Então, Deus havia vindicado sua palavra. Vindicado para quem? Veja a classe de gente a quem Deus vindicou a sua palavra. Mas nem por isso o mundo estará inexcusável. Todo homem, toda mulher, todo ser consciente está inexcusável diante de Deus. Todas as trevas e dúvidas que haviam entrado na mente das pessoas foram lançadas fora, pois aqui estava aquele que havia vivificado, comido, bebido e que havia tido companheirismo com os homens. E que, além do mais, havia dito: tenho poder para dar a minha vida e tenho poder para reavê-la. Esse é o nosso Deus. Quando ele é chamado de Senhor, ele é chamado de Deus. Quem és tu, Senhor? A resposta foi essa: eu sou Jesus. Agora, ele fez esta declaração: tenho poder para dar a minha vida e tenho poder para revê-la, poder para morrer na cruz, descer ao Hades, à sepultura, mas tenho poder para reavê-la. Derribai esse templo e em 3 dias o levantarei. Isso está na primeira pessoa. Ele não fez esta declaração simplesmente como um filósofo. Não. Ele provou isto ser a verdade, fazendo o sol brilhar naquela manhã, trazendo consigo todos que haviam deitado na esperança dos santos do Velho Testamento. Se ele trouxe aqueles, ele trará estes do Novo Testamento, sem dúvida alguma. E a cura está aqui. A bênção está aqui. É que você está nisto. Tantos quantos foram chamados e que deram atenção, respeito, aceitação que você deu, estarão na primeira ressurreição. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Obrigado, gente amiga, gente maravilhosa. Você fez uma boa escolha. Ligar seu aparelho aqui em nossa página Tabernáculo da Fé Brasília para participar deste programa maravilhoso Fé para Vencer. É um programa produzido com muito amor, com muito carinho ao seu favor. Esperamos que você tenha sido grandemente abençoado ouvindo este programa. Olha, hoje, quarta-feira, logo mais às 19 horas, teremos aquele grande culto em nossa igreja, aqui no entorno de Brasília, ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Hoje, logo mais às 19 horas, grandioso culto de oração e adoração a Deus teremos ali. Leve sua família, é bom ir para a igreja num culto de oração. Culto de oração te conecta com Deus, sua alma com Deus, através da oração, você falando com Deus. Todas as quartas-feiras, culto de oração ali na nossa igreja, ali no Novo Gama, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. É bom, eu tenho certeza que você sairá do culto abençoado. Olha, não desligue seu aparelho, teremos mais meia hora com esta maravilhosa programação ao seu favor de Fé para Vencer. Continuamos ouvindo este programa abençoado. Deus continue falando ao seu coração, é o nosso desejo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Enquanto as trevas cobriam a terra, as sementes não podiam viver se o sol não saísse. Ao nascer do sol, e passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. Não me esqueci de ti. O conjunto da fé cantando em momentos no tabernáculo da fé.
Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se na história deste mundo já meus pés mesmo que uma mãe viesse de seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti, mas ainda que
enquanto as trevas cobriam a terra, as sementes não podiam viver se o sol não saísse. Ouvintes, apreciação do profeta de Deus desta era, na mensagem ao nascer do sol. Avalia, se o sol não houvesse nascido, toda semente de toda a vegetação que existe na terra teria perecido. Nunca uma árvore teria crescido, brotado, crescido. Grande fenômeno é ser semente. Mas sem o sol, todas sementes teriam perecido, apodrecido, não teriam brotado. Isso dá para cada ouvinte que interessa no assunto da vida eterna, interessa em eternidade, raciocinar. E, ao mesmo tempo, se alegrar. Porque cada um pode, por si mesmo, entender a mensagem que se o sol não tivesse brilhado, raiado, nenhuma semente teria brotado. Tudo isto está envolvendo a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se ele não tivesse manifestado, não tivesse nascido e sido projetado ao mundo como amor divino, como o sol da justiça, todos nós, como sementes, estaríamos perdidos. Haja visto que quando o homem e a mulher se mantêm na sombra de um credo, de uma denominação, de um dogma, a mensagem, o sol do dia, a mensagem da era, não pode aquecer aquela semente para que ela brote, para que ela cresça, para que venha dar fruto e salte para a vida eterna. No lugar sombrio, ela se atrofia. É fácil, de uma forma imparcial, cada crente meditar nisto. É uma realidade, é um fato, não é um pensamento teológico. Cada segmento tem um pensamento diferente do outro. Mas, olhando para trás, para as 7 eras da igreja, nós encontramos claramente, a história não pode falhar, ninguém pode negar de uma forma consciente, cônscia, o fato, a história das 7 eras
da igreja. Começando por Paulo, Irineu, Martim, Columba, Martim Lutero, Wesley e Brana, que vem no espírito de Elias. Ninguém pode negar as 7 eras. Compreendendo assim, respectivamente falando, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. Apocalipse, capítulo 1. Em cada era, o sol brilhou, o sol raiou. Mas não foram todas as sementes que foram banhadas por este sol. Algumas até nascem, mas ficam na sombra e ficam atrofiadas através dos sistemas. As pessoas são boas, mas os sistemas são mortíferos. Os sistemas são malignos. Porque bitola o homem de acordo com seu credo, com seu dogma. E ele não pode ver nada mais do que aquilo. É aquele homem numa floresta, atrás de uma árvore, vendo somente aquela árvore, não pode ver a floresta. Esta é uma verdade. Agora, este nascer do sol, para nós, especialmente os gentios, tem a ver com essa grande frase, com a grande declaração do Senhor Jesus Cristo. Tenho poder para dar a minha vida e tenho poder para reavê-la. E conforme já afirmamos, isto aí não é filosofia, apenas matéria de gabinete, de escritório, de caneta. É provado com sua própria vida. Ele morreu e levantou novamente. O sol raiou. E quando ele voltou, na ressurreição, ele trouxe consigo todas as sementes que estavam sepultadas. Ele brilhou lá para as sementes do Velho Testamento e as trouxe consigo. Abre-te, ó portas. Quem é que vem aí? É o rei. Eles responderam. É o rei da glória. Isso é mais do que bonito. Esta realidade, esse fato, é glorioso. E como ele trouxe os do Velho Testamento, ele trará também os do Novo Testamento, tratando era por era. A quem mais é dado, mais exigido. A nós, na última era, tem sido dado mais do que na era de Lutero, de Wesley, porque envolve toda a luz. Não é apenas um quarto, meio quarto do sol nascendo, 3/4. É o sol completo, reunindo toda a luz, desde a igreja primitiva até agora. Todas as verdades que foram sepultadas nas eras negras saíram, rompeu a aurora
de uma forma completa. O sol vem brotando devagar, vai clareando, clareando, até refletir sua luz total, completa. Então vemos aí, enquanto as trevas cobriam a terra, as sementes não podiam viver se o sol não saísse. As trevas cobriram a terra. A terra está coberta de trevas. E ele disse: quem anda nas trevas não sabe para onde vai. É uma questão de eleição, é uma questão de semente. Ver a mensagem do dia. A luz do sol aquecer. Sai da sombra. Sai de dentro de casa. Sai de debaixo da árvore. Sai de debaixo da sombra de um edifício e se põe no sol. Como se canta, deixa o sol brilhar, deixa o sol raiar. Agora, Jesus não somente fez esta grande declaração, dando sua vida e reavendo-a. Ele provou também que nesta manhã, naquela manhã ou nesta manhã do nascer do sol, chamado Páscoa, vamos dizer, também isso aconteceu conosco. Não foi somente por ele. Ele não é o único beneficiário de sua morte. Ele não é o único beneficiário de sua ressurreição. E nós estamos seguros nesse instante, porque nós cremos nisto. Podemos crer, compreender que coisa tão grande, em verdade, foi essa. Voltemos ao capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, carta de São Paulo. A justificação da nossa fé. Não se trata de um nome na igreja. Se trata da ressurreição de Jesus Cristo. E como ele ressuscitou, também todos nós, sobre os quais o sol brilhou, ressuscitaremos. Ele já tem ressuscitado dos mortos. Nós também temos ressuscitado já entre os mortos, porquanto estávamos nele. Esse potencial ninguém pode anular. Agora, diz se a terra está coberta de trevas ou não está. E as trevas não se referem ao paganismo, ao mundo antibíblia, antibíblia, porque é o mundo da Bíblia que é o anticristo. O mundo da Bíblia é que é o anticristo. Não é o mundo pagão.
A terra está coberta de trevas, e essas trevas compreendem exatamente este evangelho que não procede dos apóstolos. Não tem o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O fundamento deles está no Concílio de Nicéia. Todos eles são filhos da grande meretriz. Por isso matam por causa de sua doutrina mãe. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, porque esse sol raiou em você, na sua casa, e você tem vida, vida eterna, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, amigos, obrigado, companheiros e companheiras, que parou para ouvir este amigo programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Deus te abençoe, você que está preparando para ir ao trabalho, você que está preparando para levar as crianças para a escola e ligou aí sua internet para ouvir o programa Fé para Vencer. Creio que Deus te abençoou com esta programação. Olhe, divulgue nossa página, divulgue essa página para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, para sintonizar também nossas programações, nossos cultos, que são todos transmitidos ao vivo aqui por esta página, tabernáculo da fé Brasília.org.br. Nossos cultos são transmitidos ao vivo aqui por esta página. Hoje à noite, por exemplo, teremos o grande culto em nossa igreja ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, às 19 horas, transmitido ao vivo aqui por esta página. Divulgue para os seus amigos assistirem, ouvirem, participar. Isto faz bem. Isto faz bem para aqueles que ouvem, que participam. Deus te abençoe. Hoje à noite estaremos lá na igreja para aquele maravilhoso culto de oração e adoração a Deus. Leve sua família, esteja lá também. Isto faz bem para a sua alma. Lá no Novo Gamo, em torno de Brasília, na quadra 479, lote 16, ali no bairro Pedregal. Fica ali a quarta rua, aos fundos do posto Ipiranga. Ali na entrada do Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga, e a quarta rua, aos fundos do posto Ipiranga, está a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília, com as portas abertas, aguardando você e toda a sua família para participar de nossos doces cultos que temos ali. Sexta-feira, às 19 horas, culto de estudo, ensino da Palavra de Deus. Domingo, 8 horas da manhã, grande escola bíblica dominical, que você deve estar com a família. E domingo, às 18 horas, culto de cura divina, milagres e libertação. Não perca, aproveite estas boas oportunidades de nutrir sua fé com a palavra de Deus. Te aguardamos lá na igreja, viu? Ali nós temos literaturas oferecidas gratuitamente para você. São estudos bíblicos maravilhosos, gratuitos, para você pegar, levar para sua casa, estudar, conferindo com a Bíblia. Isto te ajudará muito no seu crescimento espiritual. Vá lá na igreja, adquire seu livreto De Volta à Palavra Original, estude-a conferindo com a Bíblia e você verá coisas maravilhosas ali, aquele estudo bíblico. Deus te abençoe, tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus. À noite, às 19 horas, aguardamos você lá na igreja, no Novo Gama, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16.
Não desligue seu aparelho aí, sua internet. Teremos agora o culto doméstico. São reprises de nossos maravilhosos cultos que temos ali em nossa igreja no Novo Gama. Vamos das 6 às 7 da manhã, reprise de nossos cultos ali na nossa igreja. Continue assistindo, Deus te abençoe. Amanhã estaremos de volta com este programa Fé para Vencer, neste horário das 5 às 6 da manhã. Tenham todos um bom dia de paz na presença de Deus. Nosso abraço.